Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal Aprendendo e Praticando. E quero dar boas-vindas a você que é a primeira vez que está sintonizando nosso canal, e também quero agradecer aos inscritos e aqueles colegas que estão sempre atentos aos nossos vídeos e comentando, enfim, manifestando seu apoio. Muito obrigado aí, tá? Espero que você tenha um bom vídeo agora. Então, veja bem, eu estou explanando nos últimos vídeos aí, uma sequência de vídeos, assuntos referentes ao multímetro analógico, que não é velho, seu instrumento nunca vai envelhecer, ele vai estar sempre pronto para atender a gente na bancada. Mas tudo tem seu preço. Ele é um excelente equipamento, mas ele é um ladrão. De Joule. Ladrão de tensão, vamos simplificar. Vou colocar só Joule. Recentemente o professor Bairros, aí, o excelente professor, nossa, magnífico, ele tem um canal no YouTube. O canal dele é realmente Professor Bairros. Dá uma olhada lá, você que quer aprender eletrônica, ele, muito legal. Estou referenciando ele, tá? Não estou ganhando nada por isso, mas o cara é um gênio e inspira a gente. E ele colocou recentemente também um artigo sobre multímetro analógico, um ladrão de Joule, né? Então, eu não estou falando de mim mesmo quando eu digo que ele é um ladrão, porque se uma pessoa como o professor Barros falou, eu também posso falar. Um abraço, professor Barros, se estiver vendo meu vídeo aí. E então, o multímetro analógico, nas escalas de tensão, ele tem uma certa sensibilidade. Então, quando você for comprar um multímetro, você tem que comprar um multímetro que tem uma sensibilidade alta. Mas nós, pobres mortais, que não temos muito dinheiro, eu, por exemplo, não tenho muito, nós só podemos comprar multímetros até 20K, 20K ohms por volt. E essa escala, a sensibilidade vem marcada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui focar. Bem aqui no cantinho. Tá bem aqui embaixo, por isso que eu não estava achando. Ó. 20K por volts, certo? Aí nós temos aqui o bem baratinho, tá? Esse aqui de R$ 30, né? Também temos aqui, ó, 20K por volts. Esses multímetros são multímetros comuns, mais baratos, né? Que você vai encontrar normalmente, senão você vai ter que comprar aí um Yoki, esses japoneses que daí tem sensibilidade de 30K, mas está bem longe da realidade da maioria dos técnicos. Então nós temos que nos contentar com esses multímetros de 20K de sensibilidade. E o que é isso? 20K por volts, 20K ohms por volts. Esse daqui, tá? Que é o melhor multímetro do mercado, tá? Passou em todos os testes meu aqui, tá? Ele é 20K também, ó, tá vendo? 20K. O que é isso, pessoal? O multímetro analógico, diferentemente do multímetro digital, ele necessita de uma tensão e de uma corrente para deflexionar o galvanômetro, essa agulha aqui, tá? Portanto, o multímetro só usa a bateria interna dele, as pilhas internas, na escala ôhmica, tá? Se você tirar todas as pilhas, todas as baterias do multímetro, deixar ele sem nada, ele vai continuar medindo tensão e corrente, tá? Porque ele não tem alimentação interna para deflexionar a agulha. E da onde vem isso? Aí entra o termo porque que eu disse que ele rouba. Ele vai roubar do circuito que você está medindo. E isso pode ser muito ruim em determinados circuitos, principalmente circuitos de alta impedância, tá? Porque você vai estar colocando a tua ponta de prova do multímetro em paralelo com o circuito que está sendo medido. E sempre você coloca uma resistência em paralelo com outra, né, vai dar um valor menor daquela resistência. E se o valor é menor daquela resistência, né, vamos ter uma queda de tensão diferente, tá? Então, por que tem esse 20K? O galvanômetro,
além dessa sensibilidade de tensão, ela tem também a corrente de fundo de escala. Um galvanômetro, esse aqui, por exemplo, esse multímetro, é de 50 microamperes, ou seja, ele precisa de 50 microamperes de corrente para fazer a agulha se mover aqui do infinito até o fundo de escala, que é o zero. Então ele consome aqui de corrente 50 microamperes. Ele precisa dessa corrente. Tá? E também ele precisa de 1 volt. Então, 1 volt por 50 microamperes. Certo? E se ele precisa dessa corrente e ele não tem alimentação própria, ele vai puxar da onde? Do circuito que você está sob teste. Isso fatalmente vai dar uma influência. Aliás, todo instrumento de teste, pessoal, todos, vão causar alguma influência no circuito que você está medindo. Algumas influências são perceptíveis, né, muito perceptíveis, outras nem tanto. Tá? Outras influências não vão causar problema na medição, outras vão, como vocês vão ver aqui daqui a pouco. Né? Então, se o galvanômetro precisa de 1 volt, tá? Ele precisa de 1 volt para deflexionar, e precisa de 50 microamperes, nós vamos conseguir, tá, aqui analisar, descobrir qual é a resistência interna dele, né? Que não é difícil de fazer. Se nós sabemos, tá? Nós sabemos que esse multímetro ele apresenta uma sensibilidade de 20K por volt. E o galvanômetro precisa de 1 volt para deflexionar. Se nós dividirmos, tá? 1. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Desculpa aí que caiu aqui, ó. Um objeto no chão, tive que catar. Então, se nós precisamos de 1 volt, tá? E para deflexionar a agulha, tá? E nós sabemos pela descrição que ele apresenta 20K por volt, tá? Então eu vou dividir 1, tá? Que é a tensão, pela resistência, que é 20.000 ohms, 20 kΩ, que vai me dar aqui 50 microamperes, certo? Então, aqui nós descobrimos que é um multímetro de 50 microamperes. Como é que nós sabemos que o galvanômetro é de 50 microamperes? Você vai pegar, tá, na escala de corrente, na menor escala aqui, ó, ele vem aqui, 50 micro, ó. Tá vendo 50 microamperes na escala de corrente? É o fundo de escala dele, na menor corrente. Ou seja, quando ele está para medir 50 microamperes, está diretão. Tá? Ele não tem resistor nenhum interferindo aqui, nem um shunt. Tá? Então, a gente sabemos que ele tem 50 microamperes de fundo de escala. Tá? Eu tenho um outro aqui, que a gente tem feito um trabalho com ele, muito baratinho, esse aqui, multímetrozinho aí, né, de R$30. Ele já é de 100 microamperes, ó, por isso que ele é barato. Ele tem menos sensibilidade, então é de 100 microamperes. Então vem escrito aqui, a menor escala de corrente dele é o fundo de escala. Tá? E também a menor escala de tensão, né, ele não é, a menor escala de tensão também não é o fundo de escala, porque eles colocam resistores em paralelo. Por exemplo, eu tenho aqui nesse multímetro aqui, tá, o T88C, a menor escala de tensão dele é 0,25 volts. Tá? Vou até pegar uma coisa, ó, 0,25 volts, tá vendo? Menor escala, e tem de 1 volt. Quando ele está selecionado na escala de 1 volt, ele está ligado direto no galvanômetro lá, porque o galvanômetro precisa de 1 volt para ir até o final da escala, então aqui está direto, certo? E ele apresenta aqui, esse multímetro é legal, que ele já apresenta para a gente que o cálculo já, ó, ele me diz qual é a resistência interna de cada escala, ó. 1 volt é 20K, que é 20K por volt, né? 2,5 é 50K, e até a última escala, que é 1000 volts, que é 9 mega de resistência interna, tá? De sensibilidade. E um galvanômetro, tá? De 100, que esse aqui é um, só dividir o zoom aqui, esse aqui é um galvanômetro de 100 microamperes de fundo de escala, tá? Vai ser tudo a metade. Então a resistência interna dele é bem menor, ele vai influenciar muito mais no circuito do que nos multímetros
de 50 microamperes. Então, se você precisar de precisão em medida de tensão, compre um multímetro que seja 50 microamperes. Esse aqui já não é tão recomendado. Só que esse multímetro aqui, mesmo sendo baratinho, tá? Ele já tem um galvanômetro de 20K por volts. Então, na escala de resistência, ele vai ser muito parecido com os outros mais caros. Não vai ter esse problema. Então, muita gente não sabe, tá? Muitos técnicos experientes, tá? Não sabem disso. Que vai influenciar muito, tá? Essa sensibilidade do miliamperímetro dele, do galvanômetro. Então, você compra um multímetro desse baratinho e vai lá medir tensão. Você vai ver como os testes nós vamos fazer aqui. Não dá, ele não serve para medir tensões baixas, tá? Tensão DC. Ele vai ser bom para você medir tensões acima de 250 volts, o que nós não fazemos isso em eletrônica quase, né? Nós usamos medidas até 50 volts, aí, mais 30 volts. Então ele vai interferir muito no circuito. Então não use esse multímetro de 100 microamperes, tá? Para medir tensão contínua. Vai dar completamente errado e você pode até danificar a placa que você está medindo. Na verdade, nem o multímetro analógico eu aconselho que você meça tensão em circuitos de alta impedância, tá? Circuitos de baixa impedância você vai ver que não tem problema, mas ele é muito eficaz na medida de resistência, tá? Mas em tensão ele tem esse problema da sensibilidade, tá? Então vamos lá. Eu montei aqui na protoboard 3 divisores de tensão. Nós sabemos que 2 resistores iguais medidos em série, metade deles vai dar metade da tensão, né? Ou seja, nos extremos da tensão da alimentação e no meio vai dar ali a metade da queda de tensão. Ou seja, se eu tenho 2 volts, vai dar 1 volt na junção dos dois, certo? Que é o que nós temos aqui. Eu tenho uma fonte de alimentação de 2 volts, tá? Aplicada aqui a todos os divisores de tensão. Vou fazer por tensão baixa, porque justamente é o que nos interessa para ver a diferença de tensão que vai dar, tá? Então eu estou medindo 1 volt aqui, multímetro analógico, tá? Uma coisa interessante, nós vimos aqui que a sensibilidade do multímetro, a resistência interna vai aumentando conforme as tensões. Nós temos aqui então, desde a 0,25 volts, que é 5K, ou seja, quando você estiver nessa escala de 0,25, você está colocando um resistor de 5K em paralelo com o resistor que você vai medir. É baixíssimo, né? Então daí vai 20K, que é 1 volt, e até a máxima, que é 1000 volts, que dá 9 mega. 9 mega, tá? Os multímetros digitais, eles têm uma sensibilidade, tá? De 10 mega. Só que o multímetro digital, em todas as escalas de tensão, é a mesma impedância, tá? A mesma impedância, vai ser 10 mega em todas as escalas. Veja bem como isso é verdade. Eu vou pegar aqui um Minipa, tá? Esse multímetro aqui é um Minipa. Eu vou, só para a gente ver aqui, e vou pegar um outro multímetro aqui para fazer um teste. Você pode medir, tá? Diretamente essa sensibilidade do multímetro, essa impedância, certo? Então eu vou vir aqui, deixa eu pegar aqui, para poder medir. Para medir a impedância do seu multímetro é fácil, é só você pegar um multímetro digital, tá? Tem esse digital, coloca na escala de ohms, tá? De resistência, e você então pega as duas pontas do multímetro que você quer medir e coloca nas pontas do teu multímetro que você está medindo. Nós vemos aqui que nós temos uma impedância aqui interna de 9,92 mega, ou 10 mega. Vou aumentar a escala. 10 mega, não muda muito, ó. Tá vendo? Então, medindo as escalas de tensão, ó, aqui é 600 milivolts, por exemplo. Se fosse no digital, no analógico estaria ali 5K, tá com 9 mega. Ele não muda, ó. Vou mudar todas as escalas, ele continua, tá? Então o digital não muda, certo? Então essa é a vantagem do digital, tá? Então, dito isso, essas informações sobre a sensibilidade, vamos para a prática. Então eu estou injetando aqui uma tensão aqui nos extremos do nosso divisor de tensão de 2 volts. E estou com o multímetro digital medindo na metade dos resistores, ou seja, para medir a queda de tensão de um resistor, que é 1 volt. Tá? Eu estou na escala, o meu multímetro na escala de 1 volts. Ou seja, 1 volt ele vai ter que vir até o fim da escala aqui. Tá? Então, note que o digital
ele vai cair a tensão a hora que eu introduzir o multímetro digital, ou multímetro analógico. Medindo 1 volt, vou medir agora, vou introduzir o analógico. Olha lá, caiu para 0,989 volts. E o fundo de escala deu 1 volt. Note que não mudou muito. Por quê? Porque esse resistor aqui é de 470 ohms, tá, do divisor de tensão. É muito baixa a impedância, então não interfere. Quando as resistências são baixas, não interfere, tá, a resistência interna do multímetro. Tá? Agora vamos aqui a um resistor de 2K2. Tá? Vamos lá. Aqui já mudou bem mais, ó. Foi para 938 milivolts. Pode ver que o ponteiro digital do analógico já não chegou até o fim lá, ó. Tá? Então ele está medindo, ó. O circuitinho está funcionando, beleza lá, com 1 volt. Você vai no esquema lá do equipamento, está dizendo que nesse ponto tem que ter 1 volt. Aí você vê que o multímetro analógico, digital, desculpa, analógico mesmo. Sim, mexendo com 2, às vezes a gente inverte, né? Então com o analógico você vem aqui, tá? Ó, 938 milivolts, onde deveria ter 1 volt. Aí você vai falar, puxa, o resistor está aberto. Não, é o teu multímetro analógico que interferiu na medida, tá? Agora eu vou colocar aqui, é o mesmo divisor, tá? Aqui é 1 mega, ou seja, é altíssima, tá? Deu até uma queda de tensão um pouco maior ali, tá? 981 milivolts. Eu vou colocar agora o multímetro analógico. Ó, zerou. Praticamente zerou a tensão, ó. Tá vendo? Porque é alta impedância, é 1 mega o resistor, tá? Ó lá. Veja como mudou. Mudou bastante, né? Agora eu vou mudar para 12 volts essa tensão, tá? Ver se eu tenho gravado aqui na fonte. Não tem, vou ter que calibrar aqui a fonte. Então vamos lá, vou colocar para 12 volts. O divisor de tensão. Beleza, 12 volts. Então se eu tenho 12 volts, vocês estão vendo que não está dando 6 volts ali, né? Porque tem a tolerância dos resistores. Mas eu vou fazer dar 6 volts aqui, para ficar melhor, para a gente poder... Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá. Aí, um pouquinho mais de 6 volts. Beleza. Olha lá, tá vendo? Tá dando 6 volts. Eu estou na escala de 50 volts aqui, que ele oferece uma resistência interna de 1 mega. A resistência é alta. Vamos ver se vai interferir. Olha lá, baixou para 4 volts. Mesmo na escala de 50 volts, com 1 mega, que é alta. Tá? Olha lá, como baixou. O multímetro digital não está interferindo, tá vendo? Está medindo certinho. Mas quando eu coloco o analógico, olha lá, caiu para 4 volts. Né? Vamos ver na escala de 10 volts, que apresenta 200K de resistência interna. Ó, de 6 volts, caiu para 1,7, porque eu diminuí a escala, ó. Eu vou mudar aqui a escala, ó, veja lá os números, tá? Eu estou medindo na escala de 10 volts, agora na escala de 50 volts. Ó como aumentou. Eu vou colocar 250 volts. Já aumentou a tensão, 1000 volts. Praticamente nem caiu. Só que você não consegue ler também, então a escala de 1000 volts, como é que você vai ler ali, né? Então a escala ideal para ler 6 volts, que seria o que eu estou lendo aqui, seria 10. Mas não é impossível ler com essa impedância. Mas aqui, ó, a mesma tensão. Vou medir aqui no resistor de baixa impedância. Está dando 6 volts, 6,1. Na escala de 10 volts, que é 200K. Olha lá, não caiu nada. Tá vendo? Não caiu nada. Por quê? Esse circuito aqui é baixa impedância. A sensibilidade do multímetro, a resistência interna do multímetro não vai interferir. Mas nesse outro caso aqui, de 1 mega, é uma alta impedância. Então, circuitos de alta impedância não se deve fazer tensão, medir tensão com o multímetro analógico, porque ele vai roubar, tá, a tensão e a corrente desse divisor para fazer movimentar a agulha, certo? Então, pessoal, quando eu digo que ele rouba, porque ele precisa de alimentação para movimentar a agulha do ponteiro, do galvanômetro, e ele rouba isso do circuito. Aqui é um divisor de tensão, por quê?
Porque um circuito eletrônico complexo, ele vai se comportar como um divisor de tensão também, né? E você vai medir a tensão em paralelo ali naquele ponto. Então, quando você colocou para medir naquele ponto, colocou o teu multímetro analógico em paralelo, você já está colocando essa resistência interna do multímetro em paralelo. Então, se é um circuito muito sensível, né, evite de medir tensões com o multímetro analógico. Tá? Sempre confira com o digital. Tá? Como a gente não sabe, às vezes, se é um alta ou baixa impedância o circuito. Então, se você mediu ali, você tem uma tensão esperada de 6 volts, tá? Digamos ali no circuito, como está aqui. Tá? A gente tem aqui uma tensão esperada de 6 volts, olha lá. No esquema ali, você está lendo belezinha no esquema. Aí você vem e mede com o teu multímetro digital analógico, tá? Que é para dar 6 volts. Ele vem aqui e dá 1,8, a tensão é muito baixa. Em vez de você já acreditar que o circuito está defeituoso, faça uma comprovação com o digital. Porque se no multímetro digital a tensão der normal, porque é um circuito de alta impedância, você não pode medir com o multímetro analógico. Tá? Isso é bom? Isso é ruim? O multímetro analógico é melhor que o digital? É pior que o digital? Não. É a forma de uso dele. Tá? Você tem que respeitar essa característica dele. Né? Já na escala de resistência isso não acontece. Tá? Esse efeito aparece muito mais, tá, na escala de tensão contínua. A AC também pode acontecer isso, mas em AC geralmente a gente não usa baixa tensão, a gente vai usar geralmente 250 para cima. E na escala de 250 volts para cima não tem esse problema, porque, como eu disse, o multímetro analógico na maior escala, por exemplo, aqui é 1000 volts, tá? Ele apresenta 9 mega de impedância. Tem multímetro digital que não apresenta 9, apresenta menos. Então, nessa escala maior de resistência, ele apresenta uma impedância maior do que o multímetro digital. Tá? Mas os multímetros digital, normalmente mais comuns também, tanto os mais caros, vão apresentar uma escala, tá? Uma impedância de 10 mega. Tá? Alguns até mais, mas 10 mega já não vai interferir no circuito. Então, e ele também não precisa de alimentação. Então, para que ele possa acender o display, ele já tem lá, né, os seguidores de tensão. Esse problema era resolvido no passado, eu me lembro que só tinha multímetro digital. A gente fazia um circuito seguidor de tensão, que colocava em série com multímetro, e esse seguidor de tensão, então, era altíssima impedância, então não interferia daí as medidas. Tá? De repente eu vou até fazer futuramente aí um circuitinho aí, seguidor de tensão para a gente colocar nos multímetros analógicos para poder medir tensões baixas. Tá? Então fica aí, pessoal, mais um, revelando mais alguns segredinhos aí do nosso amiguinho multímetro analógico. Mas, pessoal, não vamos ter preconceito contra ele só por causa disso. Como eu disse, é a maneira de usar, e quando você sabe que é assim, que funciona assim, você não vai ficar julgando que o multímetro é bom, o multímetro é ruim por causa disso. Não, é porque é a concepção interna do multímetro que é desse jeito. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.